Continuamos então, meus irmãos, a falar sobre a suficiência de Cristo. Porque Cristo é suficiente, porque nós não precisamos de mais nada além de Cristo. Então, no culto passado, a Renata falou sobre o porquê dos sacrifícios, o porquê do sangue, por que sangue tinha que ser derramado. E nós vimos que tudo começou no Éden, com Adão, com a desobediência de Adão. Então, Deus olha para Adão e diz: se você comer do fruto, certamente morrerá. Então, Deus cria a humanidade para se relacionar com ela, para que essa humanidade pudesse reconhecer, pudesse sentir, pudesse ter os benefícios de todas as características que Deus tem. O seu amor, a sua justiça, a sua santidade e tudo mais. Então, porém, Adão escolheu desobedecer. E a consequência dessa desobediência era a morte. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, deu a Adão a oportunidade de prosseguir com esse relacionamento, através do sacrifício de um animal. Então, sacrificava-se um animal para que a justiça santa de Deus fosse satisfeita. A desobediência precisa ter uma morte. Para que eu possa continuar me relacionando com Adão, então o sacrifício, a morte vai ser de um animal. Porém, esse sacrifício era imperfeito. Ele funcionava temporariamente, porque logo o ser humano pecava de novo, Adão pecava de novo e um novo sacrifício deveria ser feito. Até que veio o substituto perfeito, que se sacrificou uma única vez e resolveu todo o problema da morte gerada pelo pecado. Ele resolveu o problema dos sacrifícios imperfeitos e resolveu o problema do relacionamento interrompido entre Deus e o homem. Então, Deus sempre quis se relacionar com o ser humano. O ser humano desobedeceu. Deus não podia simplesmente perdoar o ser humano, porque senão ele iria contra as suas características de ser justo, por exemplo. Então, para que a sua justiça fosse satisfeita, os sacrifícios de animais começaram a acontecer, para que a dívida do pecado fosse paga através do sacrifício de um animal. Então, essa é a resposta do o que tinha que acontecer. E hoje nós vamos explorar ou tentar entender o quem deveria ser este sacrifício. E, de fato, lá em Gênesis, lá no Éden, Deus, ele declara o que nós conhecemos como proto-evangelho. É o primeiro sinal, o primeiro resquício, a primeira promessa que Deus dá de como consertar tudo que Adão fez. Então, é a primeira vez na Bíblia que nós temos contato com essa boa nova de que viria um Messias, um prometido, um ungido do Senhor, que acabaria com o mal. Mas, para isso, ele seria ferido mortalmente. Então, meus irmãos, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, lá em Filipenses 2. Nós vamos ler dos versos 6 ao 11. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo em que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso,
Deus o levou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Amém. Baixe sua cabeça, eu quero orar sobre essa palavra. Papai, que o Senhor possa abrir os nossos corações nessa manhã, Deus. Que o Seu Espírito possa nos conduzir a entender mais sobre a pessoa do Filho, sobre a importância de tudo que foi feito, sobre a importância do pacto de redenção, sobre a importância da divindade e da humanidade de Jesus. Papai, que não sejam as minhas palavras aqui na frente, mas sejam as Tuas palavras na minha boca, Deus. Eu faço essa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus irmãos, essa pregação hoje eu intitulei como o Homem-Deus. E nós falaremos exatamente sobre isso, sobre a divindade e a humanidade de Jesus. E Paulo escreve esse texto, essa carta à igreja de Filipos, que estava passando por uma situação de briga, divisão, de contenda, de discórdia. E então, Paulo, conduzido pelo Espírito Santo, entende que a melhor maneira de resolver a discórdia, a diferença, a discussão e a divisão é a humilhação. E quem foi o maior exemplo de humilhação da humanidade? Jesus. Então, ele traz esse verso, essa perícope, esse pedaço, justamente para dizer o quanto Jesus se humilhou e que aqueles irmãos deveriam se humilhar para que as divisões e as discórdias não acontecessem. Então aqui já vai de lambuja um conselho para os casais, Se vocês estão passando por momentos difíceis, de divisão, de discórdia, de briga, entendam que a melhor receita para que vocês consigam chegar a algum lugar é a humilhação. Se vocês se humilharem e olharem para Deus como aquele que precisa ter a sua vontade satisfeita, vocês vão ser maridos melhores e esposas melhores. Amém? Então, meus irmãos, esse texto, ele é conhecido como um possível hino, uma possível canção, um possível poema. E por que que isso é importante? Paulo empresta esse poema, esse hino, essa canção, das comunidades que usavam esse hino, esse poema, essa canção para adorar Jesus. Então Paulo empresta, e por que que isso é importante? Se Paulo ele está escrevendo um hino para explicar sobre a humanidade, a divindade e a humilhação de Jesus, é sinal que os cristãos do primeiro século adoravam Jesus pela sua divindade, pela sua humanidade, pela sua humilhação. E por que que isso é importante? Gia, e daí que eles adoravam Jesus? Para nós, que temos todo um entendimento de 2000 anos sobre quem Jesus é, fica mais fácil. Agora, para os cristãos do primeiro século, entender Jesus era difícil. Ele é Deus, ele é homem, como que ele conseguia, as duas naturezas conseguiam subsistir? E claro que haviam muitas pessoas querendo explicar isso. Alguns falavam que Jesus era um grande homem, um maravilhoso profeta, um grandioso filósofo, mas um simples homem. Outros diziam que ele era somente Deus, uma aura incorpórea, um fantasminha camarada que andava no meio dos discípulos, não podia ser tocado. Outros ainda diziam que até os 30 anos ele foi homem, mas quando ele foi batizado, o Espírito Santo como pomba desceu e ele se tornou Deus a partir daquele momento. Que na crucificação saiu dele e o abandonou. Por que me abandonaste? Entende?
O fato é que tudo isso é heresia, tudo isso é errado, tudo isso é uma leitura equivocada de quem Jesus é. Então, ver que Paulo cita esse hino, essa música, esse poema, numa de suas cartas, no primeiro século, é muito importante para a gente entender que aqueles cristãos, independente da dificuldade que eles tinham de olhar para Jesus como Deus, como homem, as duas coisas, como isso era, eles o adoravam. Eles reconheciam que Jesus era Deus, que Jesus foi homem, que Jesus morreu e ressuscitou. Então isso é importante. Se existe algo que não pode nos ser dúvida no cristianismo, é sobre quem Jesus é. Então, meus irmãos, olhando esse texto, a gente precisa entender quem é Jesus. E esse hino, essa perícope, começa com a frase: embora sendo Deus, ou mesmo existindo em forma de Deus, em outras versões. E o que isso significa? O que significa Jesus ser Deus? Jesus ser Deus significa que Ele sempre existiu, que Ele sempre era e sempre será. Significa que Ele é o Filho e Ele foi gerado pelo Pai eternamente. Ou seja, não existiu um momento na história em que Jesus passou a existir. Ele é o Filho gerado pelo Pai na eternidade, eternamente. É difícil da gente, mas se Ele foi gerado, teve um momento que Ele não existiu. Não, Ele sempre existiu. E Ele foi gerado eternamente pelo Pai. E Ele sempre esteve. Jesus ser Deus implica que Ele sempre existiu, que Ele esteve na eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele esteve com o Pai e o Espírito Santo no que a gente chama de pericorese, que seria aquela dança de amor entre a Trindade. A Trindade estava satisfeita em si mesmo, se amando. Ele estava lá. Jesus ser Deus significa que Ele estava lá quando o conselho de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, decidiram criar a humanidade. Jesus ser Deus significa que Ele estava lá quando, ao decidir criar a humanidade, e Deus sendo soberano e onisciente sobre todas as coisas, sabiam que o ser humano iria cair. Então, Jesus sendo Deus, Jesus estava lá quando o conselho de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, decidiu por fazer o pacto de redenção, aonde, depois da queda do ser humano, uma das pessoas da Trindade deveria se sacrificar pela humanidade. Jesus estava lá quando tudo isso aconteceu. Então isso quer dizer que Jesus nunca foi o plano B. Poxa, Adão errou, agora a gente vai ter que fazer alguma coisa. Não. Jesus sempre foi o plano A. Jesus sempre foi motivado a ser esse sacrifício, por obediência ao Pai. E o hino continua dizendo que Jesus não considerou que ser igual a Deus fosse algo que ele devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo. E aqui nós precisamos tomar muito cuidado, porque esse esvaziou não significa que ele deixou de ser Deus, que ele deixou a sua glória de lado, ou que ele perdeu a sua divindade, ou perdeu a sua glória. Não é um estado, Jesus encarnar, não é um estado de subtração aonde ele perde alguma coisa, mas é um estado de adição, aonde ele recebe uma função a mais. Imagina um rei, e ele decide descer ao campo para ajudar os seus servos, os camponeses. Ele não deixou de ser rei, ele não deixou de ter a sua coroa, mas
ele recebeu uma função a mais: ajudar os seus servos. Foi mais ou menos isso que Jesus fez. Jesus não deixou de ser Deus, ele não deixou a sua glória, mas ele se tornou homem. Isso foi adicionado a ele. Ele assumiu a forma humana. E assim o hino continua, dizendo que Jesus se fez servo, se fez escravo, se fez humano. Por quê? Imagina uma ponte que liga duas margens. Essa ponte é Jesus, com a sua divindade, a sua humanidade, né? Ligando essas duas margens, da divindade e da humanidade. Jesus, sendo essa ponte, ele nos permite que nós, seres humanos, atravessemos através dele para chegar até Deus. Vocês entenderam? Por isso que é importante a humanidade e a divindade de Jesus. Então, meus irmãos, vamos nos aprofundar um pouco mais nisso. Por que Deus? Por que Jesus deveria ser Deus? Em passagens como, vocês não precisam abrir, Isaías 7,14, né? Isaías vai dizer que aquele que nasceria da Virgem seria conhecido como Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. O mesmo profeta chama esse menino que nasceria de Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, no capítulo 9, versículo 6. João, no Novo Testamento, ele afirma que Jesus é o Verbo que esteve com Deus e que é Deus. Lá em Colossenses 2,9, Paulo afirma que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus habita toda a plenitude da divindade no seu corpo físico. Então, meus irmãos, não há dúvida de que Jesus é Deus e de que o Messias, o Cristo, o ungido do Senhor é Deus. Mas por quê? Por que ele tinha que ser Deus? Vamos lá, meus irmãos. Adão pecou, ele desobedeceu, ele desrespeitou a Deus. E como ele, nós também, né, desobedecemos, desrespeitamos e pecamos contra Deus. Nós pecamos, desrespeitamos e desobedecemos um ser infinito, eterno e perfeito. Se eu desrespeito o Charles, eu consigo de uma forma... O Charles é um ser finito e imperfeito. Eu consigo de forma finita e imperfeita me redimir com o Charles. Pô, cara, desculpa, deixa eu me retratar com isso aqui. Agora, a partir do momento que nós pecamos e erramos contra um ser infinito, eterno e perfeito, nós não conseguimos nos redimir de forma infinita, eterna e perfeita, porque nós somos finitos e imperfeitos. Então, para que essa relação, um homem, quando morre, ele morre pelos seus próprios pecados. Porque essa morte é o salário do pecado. Então, para que Deus continuasse esse relacionamento em vida, para que Adão não precisasse morrer e para que nós não precisássemos morrer após pecar, mas esse relacionamento pudesse continuar, foi que os sacrifícios de animais começaram a ser feitos, foram estabelecidos como uma maneira imperfeita e finita de resolver o problema, para que esse relacionamento continuasse a acontecer. Então, como que uma dívida de morte eterna, infinita e perfeita pode ser paga?
através do sacrifício de um ser infinito, eterno e perfeito. O sacrifício de Jesus, ele tem um valor infinito. Jesus sendo Deus, o seu sacrifício tem um valor infinito. Ou seja, ele paga toda a dívida de todos os pecados de toda a humanidade. Infinito. O sacrifício de Jesus, por ser Deus, é eterno, ou seja, ele paga toda a dívida de todos os pecados de toda a humanidade, de todas as eras, de antes, durante e depois, dos que foram, dos que são e dos que serão. Jesus sendo Deus, o seu sacrifício é perfeito, ou seja, não será mais necessário nunca mais um sacrifício, pois toda a dívida de todos os pecados de toda a humanidade, de todas as eras já foram pagas. Ok, se Jesus deveria ser Deus, para que esse sacrifício fosse infinito, eterno e perfeito, por que ele tinha que ser homem também? Só ser Deus já não resolveria o problema? A questão, meus irmãos, é que o problema começou com a desobediência de um homem. Logo, a resolução do problema deveria ser através da obediência de um homem. Mas não se encontrou nenhum homem justo, nenhum homem que foi perfeito. Todos pecaram. Todos estavam sujos. Então, o Filho, Deus, Jesus, encarnou para ser o novo Adão. O homem perfeito. O representante certo. Já que Adão foi o representante que nos levou para todo esse rolê. Jesus foi o representante que nos salvou. Então, o Filho, ele encarnou para ser o novo Adão. Jesus, o Filho, foi o homem, o único capaz de fazer o que Adão não conseguiu fazer. E no verso 8, nós temos a afirmativa de que Jesus se humilhou e foi obediente até a morte. E morte de cruz. Lá em Gênesis 3,15, como eu disse mais cedo, Deus promete que um descendente da mulher arrumaria toda a bagunça. Ou seja, deveria ser um homem, deveria ser um ser humano. Jesus precisava ser homem para nos representar. Jesus precisava ser homem para passar pelas provações, pelas tentações, assim como nós. Jesus precisou ser homem para não pecar, para não cair, para não desobedecer. Um homem, por mais bom que ele possa ser, ele não pode morrer por outro homem, pois ele morre pelos seus próprios pecados. Vamos supor que um homem fosse perfeito, não tivesse nenhum pecado, mas fosse um simples homem, o máximo que ele ia poder fazer é morrer por outro. Por quê? Se ele fosse perfeito sem pecado, ele não precisaria morrer, porque o salário do pecado é a morte. Se ele não pecasse, ele não precisaria morrer, mas ele poderia se sacrificar para no máximo uma pessoa, porque ele é um ser humano. Mas Jesus, como não teve pecado algum por morrer sacrificialmente por outro, seu sacrifício é vicário, é substitutivo. Ele não tendo pecado, ele não precisaria morrer. Então, a sua morte pode ser sacrifício por outra pessoa. Jesus precisava ser homem para morrer, porque Deus é imortal, Deus não morre. Deus é infinito, Deus é eterno, somente um homem poderia morrer. Somente um homem poderia ser ferido,
somente um homem poderia ser açoitado. Somente um homem poderia ser cuspido, chicoteado, sofrido, chorado, sentido fome e sede. Somente um homem podia ser crucificado. Então, meus irmãos, Jesus, ele deveria ser homem para nos representar nas tentações, nos representar nas atitudes, nos representar na morte e para morrer em nosso favor. Mas Jesus também deveria ser Deus, para que esse sacrifício fosse por todos os pecados, de todas as pessoas, de todos os tempos, de todas as eras. Essa é a importância de Jesus ser homem e Jesus ser Deus. Não tinha como ser de outro jeito. Se Jesus fosse um simples homem, ele morreria por seus próprios pecados. Se ele fosse somente um homem sem pecado, ele morreria por outro homem. Se Jesus fosse somente Deus, ele não nos representaria. Ele não nos substituiria e ele não morreria. Jesus, ele precisava ser homem e Deus para cumprir perfeitamente a exigência do sacrifício substitutivo vicário por nós. Porque somente Deus pode salvar o ser humano da ira e da justiça santa do próprio Deus. Somente Deus pode nos salvar do próprio Deus. Meus irmãos, eu queria ler caminhando para o final, alguns textos, vocês não precisam abrir. E eu procurei alguns textos do Antigo Testamento, porque do Novo Testamento Jesus já tinha se revelado. Mas eu queria pegar alguns textos do Antigo Testamento justamente para que nós possamos ver que a divindade e a humanidade de Jesus já caminhavam juntas nas profecias. Lá em Isaías 7,14, como a gente já viu, está escrito assim: portanto, o Senhor mesmo nos dará um sinal. Eis que a Virgem concederá e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel, Deus conosco. A humanidade diz que ele nasceria de uma virgem. A divindade que ele seria chamado Deus conosco. O mesmo Isaías, no capítulo 9, versículo 6, vai dizer: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A humanidade diz que um menino nos nasceu. A divindade que ele é o Deus forte e o Pai da eternidade. Miqueias 5:2 vai dizer: mas tu, Belém, Efratá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos mais antigos, desde os dias da eternidade. A humanidade diz que ele nasceria de Belém, de Belém. A divindade diz que as suas origens são eternas. Somente Deus é eterno. Em Jeremias 23, 5, 6 diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e este será o seu nome, com o qual será chamado o Senhor, Yahvé, justiça nossa. O Senhor, ou Yahvé em hebraico, é um título dado somente a Deus. A humanidade diz que ele descende de Davi, a divindade chama ele de Yahvé. O Salmo 2, do 7 ao 12, vai falar mais ou menos o seguinte: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho. A humanidade diz que ele é chamado de filho gerado, mas a divindade diz que ele merece, que ele é digno de adoração. Em Daniel 7, 13 e 14, vai dizer o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e foi-lhe dado domínio, glória e um reino eterno, e todos os povos o serviam. A humanidade diz que ele é um filho do homem, mas a divindade diz que ele recebe adoração universal e domínio eterno. O Salmo 110, claro, vai dizer o seguinte, Davi falando: disse o Senhor, Yahvé, ao meu Senhor, Adom,
Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés, por estrado dos teus pés. Davi, falando por inspiração do Espírito Santo, ele diz que Yahvé, o meu Senhor, Deus Pai, disse ao Adão, ao Senhor de Davi, que seria que esse Adão seria o descendente de Davi, que ele se assentaria à direita de Deus. Como que, hierarquicamente falando, como que Davi chama o seu descendente de Senhor? Davi só consegue chamar o seu descendente de Senhor porque esse descendente é Jesus, é maior que Davi. Davi chama Jesus de Senhor porque Jesus é maior que Davi. Então, meus irmãos, como uma aplicação prática para a gente, eu queria falar com dois públicos. Aqueles que já receberam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e no nome dele foram batizados. É esperado de vocês que tenham devoção e adoração naquele que é o homem-Deus. Aquele que sempre existiu, mas nasceu, morreu e ressuscitou. Que você possa conhecê-lo mais e mais profundamente, todos os dias de sua vida. E para aqueles que ainda não o reconheceram, espera-se que você se curve à sua majestade e que se dobre àquele que tem o nome que está acima de todo nome e confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a glória de Deus Pai. Amém?